Como saber se essa pessoa é a pessoa certa de Deus para você? O que faz um relacionamento ser saudável, duradouro? E como saber não ter ansiedade e esperar o tempo de Deus? Você já fez essas perguntas? São perguntas comuns, não tem nada demais. Mas hoje a gente vai contar um pouco para vocês sobre a história de Ruth e Boaz e como a gente pode aprender um pouco mais sobre relacionamentos com ele. Se você já se interessou por esse tema, então já curte aqui o vídeo, comenta e se inscreve no canal. Ruth, ela era uma jovem moabita que se casou com um israelita. Ela teve do dia para a noite a sua vida completamente de cabeça para baixo. O seu marido morreu, o seu sogro morreu e o seu cunhado morreu. Todo mundo morreu. Ficou ela, sua cunhada e a sua sogra. O nome dessa cunhada não é mencionado na Bíblia. Quando ela se vê nessa situação, Noemi olha para suas noras e diz: eu vou para Belém, voltem para a família de vocês, para vocês poderem ter a vida de vocês reconstruída. Nenhuma delas tinha filhos ainda. E Noemi não tinha outro filho para poder se casar com alguma delas. A surpresa dessa história é que Ruth, diferente de sua cunhada, ela vira para Noemi e fala: eu não vou para lugar nenhum. Para ser mais bíblica, Ruth fala o seguinte: aonde fores irei. O seu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela olha para Noemi e diz o seguinte: eu vou com você para Belém, porque eu não sirvo mais os deuses dos meus parentes. Eu não sirvo mais aqueles deuses, não, eu sirvo ao Deus de Israel. E aonde for que esse Deus te enviar, eu irei, porque eu confio nele e eu sei que ele vai prover nas nossas vidas. Eu vou com você aonde quer que você vá. Confiar em Deus em momentos assim não é fácil, né? Principalmente porque elas eram viúvas. Chegando lá em Belém, o trabalho que restou para elas, na verdade que restou para Ruth, porque Noemi era muito idosa, foi recolher o resto da colheita. Então as pessoas colhiam ao longo do dia e o que caísse no chão, sobrasse, as viúvas e os órfãos eles poderiam recolher, fazia parte da lei do Senhor. Não era um trabalho fácil, né? Principalmente para uma mulher, era um trabalho cansativo. Mas Ruth sabia que Deus estava com ela e que ele não as abandonaria, não as deixaria. Então ela obedece, fala: eu vou prover para minha sogra, eu vou trabalhar. E ela foi. Nesse lugar, né, de trabalho, ela conhece Boaz. E para ela foi uma grande coincidência. E também para Boaz. Mas a gente sabe Deus que a gente serve, né? Boaz, ele era um homem íntegro. E ele era conhecido em Belém por causa da sua fidelidade ao Senhor. E também por causa da sua bondade, pela maneira como ele tratava os seus servos. Boaz era um homem bom, íntegro e fiel ao Senhor. Quando Ruth chega na casa dela e conta para Noemi do homem que apareceu para ela, que foi bondoso, que serviu para ela comida, permitiu com que ela se sentasse com seus servos, Noemi fala: peraí, Boaz é meu parente. Aí começa toda a história de Ruth e Boaz. Bem, muita gente acha que aconteceu na vida de Ruth uma grande coincidência, né, que ela foi uma sortuda, achou um homem rico que casou com ela e resolveu a vida dela. Mas não é verdade, porque naquela época, para você poder se casar com alguém que era viúva, tinha alguns requisitos, e alguns deles eram que fosse realmente um parente. Existia uma ordem, né, de pessoas que poderiam, quem era o primeiro, quem era o segundo, que deveria estar nessa sucessão para esse casamento. Inclusive, nesse caso, o casamento era uma maneira de salvar aquela família, cuidar daquela família, né? Então trazia muitas responsabilidades. Tem 3 pontos nessa história de Ruth, na verdade tem mais de 3 pontos, são 6 pontos que a gente vai conversar um pouquinho. Nesse vídeo, para ele não ficar longo, a gente vai conversar sobre os 3 primeiros e na semana que vem a gente volta e fala dos outros 3 pontos. É sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês, sobre o nosso Deus ser um Deus soberano, ou seja, nada sai do seu controle, e ele ser um Deus justo, né? Um Deus bondoso que não desampara e que sonda os nossos corações. Ponto número 1 é que Deus sempre trabalha nos bastidores. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente olha e fala pura coincidência, mas não tem como coisas como o que aconteceu na vida de Ruth serem coincidências. Não é coincidência ela ter ido trabalhar justamente na propriedade de alguém que poderia ser o seu redentor, poderia se casar com ela. Não é coincidência nenhuma isso, muito pelo contrário, aquilo foi uma providência do Senhor para a vida dela. Aquilo foi orquestrado pelo Senhor. E eu vou te falar uma coisa, isso só aconteceu porque o coração de Ruth em nenhum momento foi procurar um marido para se casar. Em toda a história, né, se você lê o livro de Ruth, vale super a pena, é um livro curto, você vê que o coração dela estava no Senhor e ela confiava que Deus proveria para a vida dela e da sua sogra, e ponto. Ela não estava preocupada se ela ia ficar velha demais para casar ou se ela nunca teria filhos, nunca se casaria, porque ela sabia
ao Deus ao qual ela servia e que ele proveria na vida dela e que estava tudo bem, ele iria cuidar. Ele nunca abandonaria nem ela, nem a sua sogra. Foi exatamente por essa obediência e esse coração voltado no Senhor que Deus proveu na vida dela um marido tão bom. Além de rico, né, que as pessoas gostam de enfatizar, ele era íntegro, ele era fiel ao Senhor. O segundo ponto muito importante nessa história é que o nosso caráter, ele fala mais alto do que a nossa aparência. Eu não sei se Ruth era bonita ou era feia, mas o que eu sei é que o seu caráter, a sua bondade, a sua generosidade com a vida da sua sogra e a sua fidelidade a Deus foram conhecidas dentro daquela cidade de Belém antes mesmo de Boaz a vê-la pessoalmente. Então, quando Boaz encontra Ruth, ele já sabia quem ela era. Estava todo mundo falando sobre isso. E sabe onde está a verdadeira beleza? Eu converso muito disso com a minha psicóloga. A beleza, ela é feita de duas faces, né? Um é a nossa aparência física, mas do outro lado tá aqui as nossas virtudes, o nosso caráter, a nossa integridade. Quantas vezes a gente não encontra algumas pessoas e a gente fala assim, nossa, aquela menina é tão bonita, mas você vai conversar com ela, ela é tão vazia, ela é tão chata, ela é tão sem valor que ela fica feia. Ou ao contrário, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa e fala assim, olha, eu sei, né, que você olha pra essa pessoa e ela não é muito bonita, mas vai conversar com ela. Nossa, ela é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão educada, você tem que ver as virtudes dela, ela é linda. Você olha pra ela agora, eu acho ela linda, não consigo não ver beleza, né? E é exatamente isso que a Bíblia nos mostra na história de Ruth. Eu não sei se ela era uma mulher bonita ou não, mas o seu caráter gritava dentro daquela cidade. As pessoas sabiam quem ela era, as pessoas sabiam como ela cuidava da sua sogra, as pessoas sabiam da sua fidelidade a Deus. Ponto número 3. Relacionamentos saudáveis são construídos com honra e respeito. Não sei se você sabe toda a história de Ruth, né? Mas depois que ela faz essa colheita, conhece Boaz, ele foi um homem muito bom para ela naquele dia, né? Deu comida, deixou ela tomar água junto com seus servos, se sentar na mesa deles. Ela chega em casa e fala, Noemi, nossa, hoje aconteceu algo muito legal na minha vida, né? Eu conheci um homem muito bom, ele permitiu com que eu sentasse com os servos, né? Permitiu que eu bebesse água e tudo mais. E aí o Noemi olha pra ela e fala assim, como é o nome dele? Boaz. E aí ela fala assim, Ruth, vai até a casa dele agora à noite, deita no pé dele e pede com que ele seja o seu redentor, com que ele se case com você. Ele é um homem bom, eu conheço esse meu parente, eu sei que ele vai te ajudar. E Ruth obedece Noemi. A Noemi era uma grande conselheira, amiga de Ruth. Ela vai lá, se ajoelha aos pés de Boaz e pede para que ele a salve, ele a resgate, seja o provedor da vida dela e da sua sogra. Boaz, ele não aproveitou de Ruth nesse momento de vulnerabilidade, onde alguns homens sem caráter poderiam ter se aproveitado dela, né? Poderiam ter dormido com ela, antecipado coisas do casamento, ou até exposto ela, permitindo com que ela saísse dali e todo mundo soubesse o que ela tinha feito. Muito pelo contrário. Boaz, ele pega a sua capa, joga sobre ela. É como se ele dissesse assim, Ruth, eu vou fazer isso, eu vou te pedir em casamento, eu vou te proteger e eu vou cuidar de você, mas a gente vai fazer isso do jeito certo. Nessa noite mesmo, ele esconde ela, faz com que ela vá pra casa dela sem que ninguém a veja, pra que ela não fique mal falada. E aí ele vai atrás de um primo que estaria naquela lista, sabe, de quem poderia casar com Ruth primeiro. Ele estava antes de Boaz, ele conversa com esse homem junto a testemunhas para que eles dois concordassem de que Boaz poderia se casar com Ruth. E somente depois disso, onde as testemunhas viram que realmente foi firmado aquele acordo, ele se casa com Ruth publicamente e a reconhece. A gente vê na vida de Boaz muita honra e muito respeito, muito cuidado com Ruth. E isso é um dos princípios de um relacionamento saudável. Quando a gente pula a etapa, isso não vai ser bom nem para você, nem para outra pessoa e nem para vocês dois juntos dentro do relacionamento. Existem coisas que são preparadas pelo Senhor para momentos certos. E hoje a gente vê valores muito invertidos. Inclusive, a gente vê pessoas que nem conhecem a outra, já estão dormindo junto, já estão um na casa do outro, já estão... E é um relacionamento muito físico. Só que daí você senta para conversar, um não conhece o outro, um não sabe nada da vida do outro. E aí, com o tempo, aquele relacionamento vai se ruindo. Porque você vê que aquela pessoa que você se entregou tanto emocionalmente não tem nada a ver com você. Deus tem tempo certo para tudo. E as coisas precisam ser feitas com respeito, com honra, com propósito. Pular etapas não é saudável, não permite com que seu relacionamento seja sustentável. Bem, qual que é a conclusão desses 3 pontos levantados?
Talvez você esteja hoje esperando no Senhor, talvez você esteja até cansada de esperar ou sem esperança. Bem, a gente aprende com Ruth e Boaz que Deus está trabalhando o tempo todo, que nada foge do controle do Senhor e que Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos do tempo certo. Assim como diz em Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mais do que um relacionamento abençoado, a obediência de Ruth e Boaz ao Senhor permitiu com que eles vivessem esse relacionamento amoroso tão lindo, né? Tão romântico, tão bom, tão belo e fossem parte da história da nossa salvação. Ruth e Boaz, eles são ascendentes de Jesus, eles são bisavós do rei Davi. Que honra, né? Você poder estar nessa lista. Isso quer dizer que o coração deles realmente estava cheio do Senhor. O que eu quero dizer? Deus olha os nossos corações. Deus ouve as nossas orações. Deus está com a gente o tempo todo. Tudo aquilo que a gente faz não é em vão. Deus vai permitir com que aquilo que foi plantado seja colhido. A colheita de uma vida rendida ao Senhor nos leva a propósitos muito maiores do que a gente tem capacidade de imaginar. Essa mensagem, ela tocou o seu coração? Comenta aqui embaixo. Eu confio no tempo de Deus. E começa a viver isso na sua vida. Compartilha isso com uma amiga. Se inscreve aqui no canal para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Te vejo na semana que vem para a gente continuar a nossa história sobre Ruth e Boaz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijão!